Pois é, o presidente Lula trocou dois ministros do governo nos últimos dias. Carlos Lupe, do PDT, pediu demissão do cargo de ministro da Previdência 10 dias depois da operação que revelou um esquema de fraude em descontos não autorizados em aposentadorias do INSS. Ele foi substituído pelo secretário executivo da pasta, Volney Queiroz Maciel, também do PDT. Agora, Cida Gonçalves, que foi demitida do Ministério das Mulheres, no lugar dela, como dissemos, foi nomeada a também petista Márcia Lopes, ex-ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome no segundo mandato de Lula. Lupe e Cida já são 12 trocas na esplanada dos ministérios nesse terceiro mandato de Lula, e o presidente já realizou uma mini-reforma para acomodar mais partidos do Centrão no Executivo, além de ter exonerado 4 outros titulares por denúncias em casos de corrupção ou por pressão em torno do desempenho das pastas. Thales, e esse ministério do presidente Lula, que já mudou esse total de 12 vezes, tem uma promessa antiga de reforma que não sai, mas já são 12 trocas. O Lula está tendo muita dificuldade nessa reforma, especialmente porque o próprio Centrão não sabe muito como se colocar em relação ao governo. Não sabe ou não quer se colocar muito em relação ao governo. Então, fica com um pé dentro, um pé fora, metade dos partidos do Centrão querem estar no ministério, outra metade começa a se preparar para a eleição do ano que vem e quer ficar independente. Nem tanto ir para a oposição, mas ficar independente. E agora está se juntando o União Brasil com o PP, formando essa frente parlamentar, União Progressista, que é os dois partidos, PP e União Brasil, os dois estão rachados, metade no governo, metade fora do governo, e assim vai sendo. Esse é o maior partido do Centrão. Mas, então, por isso, o Lula ainda não conseguiu dar uma cara do Centrão no governo. Ele está esperando para ver como é que vai ficar próximo às eleições. E aí ver se os partidos do Centrão vêm, se não vêm, e qual a estratégia que ele vai definir. Por enquanto, a estratégia do Lula está sendo qual? Davi Alcolumbre e Hugo Mota. Esses dois são a figura-chave da articulação política do Lula. Tanto que o Alcolumbre está levando agora para mais uma viagem com ele. O Davi Alcolumbre e o Hugo Mota é que vão definir se vai ter ou não CPI da Previdência. Então, eles são decisivos. Eles é que definem a pauta de votações. Agora tem a pauta do imposto de renda, tem uma pauta econômica importante, que o Lula precisa desses dois. O Davi Alcolumbre é o homem que dá a bênção para os novos ministros. O Hugo Mota ainda não assumiu esse papel. Não sei se ele não assumiu porque não quer ou porque não pode ainda dentro do jogo partidário lá. Ele é do Progressistas, ele não é do PP nem do União Brasil. Se ele tem essa liderança que o Davi Alcolumbre tem, então é uma coisa mais difícil, mas de qualquer maneira esses dois são a chave da articulação e de qualquer continuidade de reforma ministerial que venha. Sakamoto, e essas trocas de ministros já são 12 ao todo. Eu concordo com o Thales que você tem todas essas mudanças que estão ocorrendo, nenhuma delas é uma mudança estrutural do governo, nenhuma delas troca a balança política do governo. E elas, ao que tudo indica, vão manter um poder muito grande, Quem sai vitorioso desta quase reforma ministerial são os presidentes da Câmara e do Senado, que definem a agenda política, do Congresso e, de certa forma, também eles podem acelerar ou retardar a agenda eleitoral. As mudanças que ocorreram até agora são mudanças... Bem, você teve mudanças internas no próprio Partido dos Trabalhadores, Você teve mudanças... mas saiu o Sidônio não era, mas o Sidônio era conhecido, Então sai Pimenta, entra Sidônio, que já eram conhecidos, do governo, já atuavam informalmente, sai Padilha, entra Gleisi, mas sai Anísia, entra Padilha, A Anísia era uma técnica, mas
Padilha também dentro do próprio PT, são mudanças que ocorrem dentro do Partido dos Trabalhadores ou na esfera do Partido dos Trabalhadores. Juscelino Filho não dá para dizer que entrou na reforma ministerial, muito menos Carlos Lupe, que são duas pessoas que caíram, né, por conta de questões relacionadas a eles mesmos ou à pasta. E eu também colocaria nesse bololô o próprio ministro Silvio Almeida. Né, houve 3 trocas, né, que não foram trocas que foram, puta, vamos pensar, tal pasta está precisando avançar, tal pasta está precisando de um gás ou não está, vamos trocar, vamos colocar aliado político aqui. Não, né, basicamente foi por questões relacionadas ao comportamento dos ministros ou ao comportamento de seus subordinados ou crises e por aí vai. Mas também não pode, essas pastas não podem entrar na reforma ministerial, de fato, né. Então, o que acontece? A mudança, né, desses atores, da participação desses atores, PSD, MDB, União Brasil e Progressistas, União Progressista, né, esses nomes, né, entre outros do Centrão, republicanos, esses é que vão fazer que não houve mudanças, né? Houve muito pedido, bastidor, guerra, né? Pessoas de olho em outras pastas, pessoal de olho na pasta principalmente de Minas e Energia, agricultura, né? O PSD vai lá e dá o troco, fala de candidatura, dá a entender da candidatura do Tarcísio, né? Que o Kassab é próximo do Tarcísio. Então, ou seja, você tem pressões aqui e ali, mas o jogo não mudou. Né? Até agora o jogo não mudou, o que também vai encarecer para o governo, que vai ter que discutir tudo isso com as presidências das casas, mas também no varejo da votação. Pois é.